Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos aprender a fazer a bolsa. Essa bolsa que eu mostrei para vocês. Então, aqui agora a gente vai começar. A gente vai fazer duas partes dessa aqui. Eu vou ensinar para vocês como nós vamos chegar a esse ponto aqui dessa bolsa, tá ok? O fio de malha que eu tô usando aqui é da Tapeteco. Na verdade, esse fio que eu tô usando aqui, ele não é uma malha, ele é lycra. Pra quem não trabalhou, nunca trabalhou com lycra, é bem gostoso de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, só que é difícil de achar o fio de lycra, tá? A agulha que eu tô usando pra essa lycra é número 6, mas aí você usa a agulha que se adeque ao seu tés de ponto, tá? Aí os materiais eu vou falando no decorrer do vídeo, porque eu vou dar algumas dicas no decorrer do vídeo. Então assistam todo o vídeo, porque sempre tem dicas no meio. Eu não vou mais começar a falar de todos os materiais, aí eu vou dando dica no vídeo de sugestões, tá? Então aqui, ó, nós vamos começar a fazer aqui o meio, tá? Aqui nós vamos colocar na agulha 13 pontos mais um para subir, ou seja, são 14 pontos. 14 pontos não, 14 correntes, ó. Eu conto a partir dessa corrente aqui, ó, tá? Ó, eu conto essa daqui, com essa aqui eu deixo bem fechadinha para não ficar aberto no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, 13 corrente e uma para subir. Aí agora aqui, ó, eu vou virar aqui e vou pegar para dar esse, para ela ficar assim, ó, bonitinho aqui, ó. Então eu vou pegar a partezinha de trás aqui, ó. Se quem quiser pegar aqui na alcinha, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer 12 pontos até aqui embaixo. Então, ó, eu vou pegar atrás aqui, ó, do ponto, ó. Aqui é a frente do ponto, eu vou virar aqui e vou pegar aqui atrás, ó, nessas alcinhas de trás aqui. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó, 12. Fiz 12, me sobrou um pontinho. Me sobrou um pontinho aqui na ponta, ó, que é o que eu fiz, que eu comecei, que eu falei pra vocês, ó. Fica frouxinho, mas depois no final eu aperto ele, ó. Aqui nessa pontinha eu vou fazer 3 pontos baixos junto, ó. Tudo junto no mesmo ponto. 1, 2, 3. Ó, eu vou dar uma apertadinha, por isso que eu gosto de fazer assim, ó. Ó, porque quando eu fecho, ó, ele não aparece, não fica aquela abertinho aqui, ó. Então, eu vou fechar e aí agora eu vou carregar esse fio junto aqui pra esconder. Então, ó, aqui, ó, eu vou pegar essa alcinha agora aqui, ó, de trás, tá? Ó, como é que ficou? Ficou assim, ó. Certo? Eu vou pegar essa alcinha de trás aqui, ó. Se vocês quiserem pegar aqui os dois, também não tem problema. Eu só vou fazer pra ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Então, aqui agora eu vou ter que ter 12 pontos. Então, ó, eu vou pegar atrás aqui, ó, vou fazer e vou levar o fiozinho junto, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos. Ó, ficou assim. Então, essa pontinha aqui eu vou cortar. Agora, aqui, eu vou virar o meu trabalho, que eu vou trabalhar carreiras de ida e volta, tá? Ida e volta. O que vocês podem fazer aqui para vocês não se perderem é o seguinte. Então, assim, ó, para quem quiser, para não se perder, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu sempre vou fazer 12 e os aumentos sempre vão ficar aqui nas pontas. Então, para que você não se perca, o que que você pode fazer, ó? Então, sempre nas laterais vai ser 12, os aumentos vão ser sempre aqui no meio. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 pontos vai dar aqui. Vou vir do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, assim, ó, vocês têm que pensar da seguinte forma, ó. Então, ó, aqui vai ter que ter 12, aqui vai ter que ter 12. Os nossos aumentos sempre vão ser na ponta. Se vocês quiserem marcar para não se perder, beleza. Caso ninguém queira marcar, é só guardar isso na cabeça, que esse lado vai ter que ter 12 e esse lado vai ter que ter 12, e os meus aumentos vão ser sempre aqui na ponta, tá? Então, aqui, e sempre carreira de ida e volta. Então, aqui eu vou voltar. Gente, se vocês quiserem fazer um ponto extra, beleza, eu não vou fazer, tá? Alguns trabalhos eu não faço esse ponto, um ponto para subir. Mas se alguém, de repente, quiser fazer, que acha melhor, eu, dependendo do trabalho, eu não gosto, porque conforme você vai subindo aqui, ó, ele vai esburaqueando, fazendo um ponto extra. Então, dependendo do trabalho, eu não faço, tá? Mas isso depende muito do trabalho que eu faço. Então, assim, algumas vezes eu vou fazer, outras vezes não. Então, nesse caso aqui, eu não vou subir uma corrente. Mas, para quem não consegue, porque é hábito a gente acabar fazendo uma correntinha para subir, pode fazer, não vai mudar no teu trabalho, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer 12 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, cheguei no 12. Eu tenho 3 pontos aqui, ó, né, ó. Eu tenho 3 pontos, 1, 2, 3, porque aqui agora, nesse decorrer aqui, eu vou ter que fazer 12. Aqui, eu vou fazer 3 aumentos. Então, eu vou fazer 2 aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Então, vai ficar com 6 pontos. Ó, aqui eu vou fazer um aumento. Vai dar um aumento. Aqui eu vou fazer outro aumento. 2 aumentos. E no próximo aqui eu vou fazer mais um aumento. Então, vai ficar com 3 aumentos e nós ficamos com 6 pontos aqui. Os aumentos sempre vão ser 3, tá? Sempre 3 que eu digo, 1 ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento, mas sempre vai ser uma sequência de 3 aumentos. Então, agora aqui eu vou fazer 12. Para quem quiser, antes de começar, marca os 12 para não se perder aonde que vai pegar. Então, agora eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12. Fiz 12 pontos, tá? Pra quem não quer se perder, vem aqui de novo, ó. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marca aqui. E vem aqui, ó, e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui é para quem não quer se perder. Então, ó, os meus aumentos vão ser aqui. Aqui vai ter que ter 12, aqui vai ter que ter 12, ok? Para quem, assim, não ainda tá começando a pegar o jeito do crochê, eu acho que é um meio mais fácil é esse. É marcar aqui, que daí você sabe que os aumentos vai ser aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Então, agora aqui, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Gente, eu esqueci de falar, nós vamos trabalhar com ponto baixos, tá? Não com ponto alto. Se alguém quiser trabalhar com ponto alto, eu acho melhor com ponto baixo, porque o ponto baixo fica um pouquinho mais fechado também, tá? Então, ó, eu tenho que começar a fazer o aumento daqui, ó, daqui desse próximo ponto até aqui, ó. Porque daí aqui eu já vou começar a contar os 12 para subir. Certo? Então, ó, aqui como eu fiz aumento, eu fiz 6, aqui eu fiz então 3 aumentos. Então, agora aqui eu vou fazer 3 aumentos de novo. Mas de que forma que eu vou fazer 3 aumentos? Eu vou fazer aqui um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. E, ó, um ponto e um aumento. Ó, deu num pontinho antes, porque agora daqui eu vou contar 12, certo? Ó, então agora aqui eu vou tirar meu marcador daqui. Opa, enroscou. E vou fazer 12 pontos baixos aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó, então, tá aqui. Lembrando, os aumentos vão ser aqui. Aí, agora, quem quiser marcar 12 aqui, marca, tá certo? Ó, vou fazer mais uma vez para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 pontos deu aqui, eu vou marcar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu aqui. Ó, vou marcar aqui. Deixa eu ver, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, é aqui. Então, os meus aumentos serão aqui. Tá? Aqui, no total, aqui, ó, nós vamos ter que estar com 33 pontos, tá? Eu fiz um ponto, um aumento, eu tenho que ter 33 pontos no total. Como eu faço aumento de 3 em 3, então, se eu tenho que ter 33, no próximo eu vou ter que ter 36, e assim por diante, sempre colocando mais 3, porque são 3 aumentos sempre que eu faço. Então, ó, os aumentos eu vou fazer nessa ponta. Aqui nas laterais sempre vai ser 12, e aqui a gente vai fazer os aumentos. Se vocês não entenderem, gente, eu vou deixar escrito para vocês. Toda vez que eu passar o videozinho, eu vou, conforme vai caminhando o vídeo, eu vou dizendo para vocês que vocês têm que colocar. Mas caso alguém não entendeu, pode me chamar que eu tiro a dúvida, tá? Eu sei que às vezes é complicado, porque eu também já passei por isso.
Então, ó, virei o meu trabalho, vou fazer 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou tirar meu marcador daqui e vai dar 12 aqui. Então, aqui eu fiz na carreira anterior um aumento, um ponto baixo, desculpa, um ponto baixo e um aumento. Então, agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Agora, aqui nos meios, eu vou aumentando até chegar no 13 pontos baixos e um aumento. É esse o tamanho que eu preciso para essa bolsa, tá? Então, aqui eu vou fazer agora 2 pontos baixos e um aumento, 12, 2 pontos baixos e um aumento, 12. Aí, depois, 12, 3 pontos baixos, um aumento, 12. Na próxima, 12, 4 pontos baixos, um aumento, e assim por diante. Eu vou aumentando sempre aqui nas pontas e 3 aumentos sempre, tá? Então, aqui agora eu vou fazer, ó, 2 pontos, 1, 2, um aumento. Eu tenho aqui já uma sequência de aumento. Agora, eu vou fazer mais uma sequência. 1, 2 e um aumento. Ó, então, aqui, ó, eu tenho 2 sequências. Agora, eu vou fazer mais uma sequência. Vou tirar aqui, vou fazer, ó, 1, 2 e um aumento. Ó, então, aqui eu fiquei com 3 sequências. Ó, eu tenho uma sequência aqui, outra sequência aqui e outra aqui. Então, por isso que eu falei pra vocês, sempre vai ser 3 aumentos, porque cada sequência que eu faço um aumento. Na lateral aqui, eu vou fazer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui nas laterais sempre 12. Vocês colocarem na cabeça que na lateral sempre vai ter que ter 12, o restante aqui vai ser aumento. Ok? Talvez fica mais fácil assim também. Então, agora eu vou virar o meu trabalho e vou fazer 12 pontos aqui. Ó, fiz 12 pontos, se alguém tem dúvida da onde que tem que fazer o aumento, conta aqui 12, aí você sabe da onde que você vai ter que fazer o aumento. Então, aqui agora eu vou fazer, na carreira anterior eu fiz 2 pontos baixos e um aumento, nessa próxima carreira eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, e vai ficar com 39 pontos no total. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3, um aumento. E 1, 2, 3, um aumento. Então, agora na lateral aqui eu vou ter que estar com 12. E 12. Fechou aqui. Vou virar o meu trabalho, vou fazer 12 aqui na lateral.
Então, aqui agora eu vou fazer o aumento. Então, na anterior eu fiz 3 pontos baixos e um aumento, nessa eu vou fazer 4. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Deixa eu pôr essa emenda pra cá, porque aqui o avesso. Deixa eu cortar aqui um pedaço. Nós não estamos trabalhando com fio prêmio, então tem bastante emenda, tá? Então, eu fiz 4 pontos baixos, um aumento. Agora, eu vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4, um aumento. Mais 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. Então, ó, eu fiz aqui, ó, 4 pontos baixos e um aumento fiz 3 aumentos aqui. Aqui tem um, aqui tem outro, e o outro aumento está aqui. Ó, eu tenho um aumento aqui, um aumento aqui e mais um aqui. Então, eu fiz 3. Aqui eu vou ter que ter 12 na lateral. Virar o meu trabalho. Aqui eu vou fazer 12. Fiz 12, aqui na carreira anterior eu fiz 4 pontos baixos, um aumento, fiquei com 42. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, mais um aumento. Então, ó, já fiz 2 aumentos, preciso fazer mais um. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Então, eu fiz 3 aumentos. Aí, agora, aqui, eu vou fazer 12. Então, aqui agora eu vou virar o meu trabalho, vou fazer. Virei o meu trabalho, aqui eu vou fazer 12. E agora, nessa carreira, eu vou fazer 6 pontos e um aumento por 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz um aumento. Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Fiz o segundo aumento. Agora, eu vou fazer o terceiro aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E um aumento. Aí, agora, aqui vai ter que ter 12 na minha lateral. Aqui eu vou esticando, porque a lycra, a tendência dela é dar uma encolhidinha. Então, eu vou esticando pra ela ir
dando a forma aqui. Fiz meus 12 pontos baixos, viro o meu trabalho, vou fazer aqui novamente 12. Então, aqui eu vou fazer, já fiz 12 aqui, nessa carreira eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento. Depois, aqui na lateral, eu vou fazer 12 e vou ficar no total aqui com 51 pontos. Ó, fazer 7. 1. Fiz 7 pontos baixos, um aumento. Então, eu fiz um aumento, preciso fazer mais 2. Então, agora que eu preciso fazer mais um aumento, então, eu vou fazer mais 7 pontos e um aumento. E agora, aqui na lateral, eu vou ter que ter 12. Fiz meus 12 pontos baixos para finalizar minha carreira, eu vou virar o meu trabalho aqui, vou fazer 12 aqui novamente. Ó, então, fiz 12 pontos baixos, aí agora aqui eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento, ficando aqui no total do final aqui, dei subido mais 12 aqui, eu vou ficar com 54 pontos. Então, fazer 3 aumentos aqui, então, 8 pontos baixos e um aumento, 8 pontos baixos e um aumento, e 8 pontos baixos e um aumento. Ó, vou fazer um aumento. Segundo aumento. Então, fiz o segundo aumento e vou fazer o terceiro aumento. Fazer o último aumento aqui. Então, agora, na lateral aqui, eu vou fazer mais 12 pontos baixos. Vou virar o meu trabalho, vou fazer 12 pontos baixos aqui na lateral. Agora que eu vou fazer 9 pontos baixos e um aumento, depois eu faço 12 pontos baixos. Aqui eu vou ficar com 57 pontos no total, tá? Então, é 9 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer um aumento aqui. Vou fazer mais 9 e um aumento.
Fiz mais um aumento aqui, vou fazer mais 9 e um aumento. Então, fiz o aumento aqui, agora aqui na lateral tem que ter 12 pontos. Então, agora aqui, eu vou virar o meu trabalho, vou fazer 12 pontos aqui. Fiz meus 12 pontos e agora, né, aqui eu vou fazer 10 pontos baixos e um aumento. E aqui na lateral, 12. Então, ó, aqui eu fiz, daí, finalizei aqui com aumento. Agora, na lateral aqui, eu vou ter que ter 12 pontos. 12 pontos baixos. Finalizei aqui 12 pontos baixos, vou virar meu trabalho, vou fazer 12 pontos baixos aqui na lateral. Fiz 12 pontos baixos, nessa próxima aqui eu vou fazer 11 pontos baixos e um aumento. E na lateral aqui, 12. Ó, então, fiz 3 sequências de 11 pontos baixos e um aumento, e aqui eu vou finalizar com 12 pontos baixos. Finalizei com 12 pontos baixos, viro meu trabalho, vou fazer 12 pontos baixos aqui. Ó, então, fiz 12 pontos baixos, agora aqui eu vou fazer uma sequência de 12 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E aqui na lateral, eu vou finalizar com 12. Então, ó, fiz a minha sequência de 12 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Aqui na lateral, vou ter que ter 12 pontos baixos para finalizar. Vou virar o meu trabalho e agora aqui nós vamos fazer a última carreira, ó. Então, aqui agora eu vou fazer 12 aqui. Então, aqui eu fiz 12 pontos baixos. Agora, na sequência aqui, eu vou fazer 13 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E aqui eu vou finalizar com 12 pontos. Então, aqui eu finalizei com 13 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer aqui 12 pontos baixos até o final e vou finalizar. Aí, eu vou cortar o meu fio. Então, ó, eu cheguei no final aqui, fiz 12 aqui. Aqui, agora, eu já posso cortar o fio. Vou fazer um nozinho aqui. E já dá pra esconder esse fio que tá aqui, já dá pra esconder por dentro, ó. Então, ó, eu fiz uma, duas. Então, eu tenho 2 partes da minha bolsa, tá? Então, eu já tenho as 2 partes. Então, aí, agora, a gente vai fazer a lateral, que vai ser essa aqui, ó, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês como fazer.
Para fazer essa lateral, nós vamos fazer com esse ponto, tá? Eu vou ensinar esse ponto para vocês, é bem fácil. Então, ó, eu vou colocar aqui 11 correntinhas, 10 correntinhas para ficar embaixo e uma para subir. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, ó, fiz 11 correntinhas, fiz 10 correntinhas e mais uma para subir. Vou laçar aqui, vou pôr no meu ponto e vou tirar todo junto. Eu vou fazer meio ponto, ok? Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Nessa próxima eu vou fazer meio ponto, vou laçar, vou pegar aqui o meu ponto, laço o ponto novamente, ó, fiquei com 3, tiro tudo junto. Nesse próximo aqui eu faço um ponto baixíssimo. Novamente, laço, faço meio ponto e um ponto baixíssimo. Venho novamente, laço e meio ponto e um ponto baixíssimo. Novamente, meio ponto. E aqui no último, um ponto baixíssimo. Ó, lembre, vocês terminaram com ponto baixíssimo. Vira o trabalho. Faz uma correntinha aqui. E aqui, ó, você terminou, ó, com ponto baixíssimo, certo? Então, aqui eu vou pegar, ó, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. Então, eu vou pegar a alcinha de trás aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aonde eu fiz ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo. Aonde eu fiz meio ponto, eu vou fazer meio ponto, ó. Vocês vão conseguir ver, ó, aonde tá aqui, tá o meio ponto, aqui tá o ponto baixíssimo. Então, é só seguir a sequência, sempre pegando pela alcinha de trás. Então, aqui agora eu vou fazer meio ponto. Aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer um meio ponto. Ponto baixíssimo, meio ponto, ponto baixíssimo, meio ponto, ponto baixíssimo e meio ponto. Então, ó, terminei com meio ponto. Então, eu vou virar o meu trabalho, fazer uma correntinha e vou fazer meio ponto aqui, porque eu comecei com meio ponto, ó. Então, aqui é meio ponto, aqui é ponto baixíssimo. Então, ó, se você sempre lembrar com que você terminou aqui, é o que você tem que começar. Então, ó, vou fazer meio ponto, ponto baixíssimo, meio ponto, sempre pegando a alcinha lá de trás. Meio ponto, ó, lá, ó, tem duas alcinhas, ó, sempre olhe por aqui, ó, porque se vocês olharem por aqui, vocês vão se confundir e vão pegar esse aqui, ó. Então, olha por cima aqui, ó, meio ponto aqui, ó. Deixa eu puxar minha linha. E aqui, ó, ponto baixíssimo, meio ponto, ponto baixíssimo, meio ponto. E aqui, ó, no final aqui, ó, tá bem aqui dentro, ó, fazer aqui um ponto baixíssimo. Lembre-se de contar sempre, tem que ter 10 pontos aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que ter 10 pontos, porque eu fiz 10 correntinhas e uma para subir. Então, a sequência vai ser essa. Vocês vão subir, lembrando com que você terminou aqui. Então, quando eu virar aqui meu trabalho, que eu fazer um ponto aqui, eu vou ter que fazer aqui um ponto baixíssimo. E no próximo, meio ponto.
aqui vocês vão conseguir ver, ó, aonde tem meio ponto e aonde tem ponto baixíssimo. Aonde tá maior aqui é meio ponto e aonde tá pequenininho aqui, ó, vai ser o ponto baixíssimo. Então, não tem como confundir, ó. Então, ó, esse é o maior, que é esse aqui, então vai ser meio. Esse aqui vai ser ponto baixíssimo. Então, aqui agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, meio, ponto baixíssimo, meio, um ponto baixíssimo, meio, um ponto baixíssimo, e aqui no último, ó, ele tá escondidinho aqui atrás, ó. Vou fazer meio ponto. Vira o trabalho, faz uma correntinha para subir. Então, ó, ele vai ficando assim. Nós vamos subir essa lateral, que na verdade ela não é uma lateral, ela é a frente da bolsa. Como que vocês vão saber a quantidade que vocês vão medir? Eu não vou falar por metragem aqui pelo seguinte. Porque se vocês fizeram a sequência aqui que eu fiz, dependendo do fio que vocês usaram, ele vai ficar maior ou menor. Se ele ficar menor, vocês continuem aumentando. Se ele ficar maior, vocês diminuem um pouco. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou medir. Eu vou medindo aqui, ó. Deixa eu abrir minha... Aí, o que você vai saber para saber a quantidade certa que você tem que fazer? Ó, eu vou medindo aqui, ó, vou pegar um pedaço aqui uma base dessa que eu fiz, e vou vir aqui, ó, e vou medindo para ver se o tamanho já tá ok. Não estica nada, tá? Só vai seguindo aqui, ó, e vai olhando se vai fechar, se vai sobrar, vai faltar, ou o que aconteceu, se deu certo. Ó, chegou aqui, ó, deu certinho a minha, então, tá ok. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer essa tira nesse ponto que eu ensinei pra vocês, até vocês verem que deu certo ao redor da base aonde a gente fez. Então, depois que a gente fez as bases, que a gente fez aqui essa tira, que vai ser, que é a lateral, mas na verdade ela não é uma lateral. Depois vocês vão ver que ela é a frente da bolsa, na verdade. O que vocês vão fazer? Se alguém não quiser forrar, tudo bem. Mas para quem quer forrar, aqui já vamos iniciar o processo para tirar o molde para fazer o forro. Eu aqui vou usar o algodão branco, tá? Mas aí vocês usam algodão ou tecido que vocês gostam. Eu, na verdade, eu já trabalhei com seda, eu não gosto de trabalhar com seda, tá? Vou pegar aqui, ó, pra quem quer fazer, você vai medir o tamanho aqui, pega uma caneta e você vai riscar. Pode ser bem rente mesmo, porque a hora que você for fazer a costura aqui que eu vou ensinar pra vocês, pra juntar as peças, ela vai ficar um pouquinho menor, então aqui não tem problema se você tirar um pouquinho, se ficar muito rente aqui na verdade o forro, tá? Então, ó, você risca aqui o tamanho, tá? Você vai riscar de vai cortar aqui, vai pegar o outro pedaço, né? Vai pôr aqui e vai riscou aqui, você vai cortar. Se você vai cortar aqui. Aí, essa lateral, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro tecido aqui e vou medir quanto que tem minha lateral aqui, ó. Você vai medir aqui e risca também, ó. Vem aqui e risca o tamanho da tua lateral.
Então, você vai riscar o tamanho que vai ser a tua lateral. Vai pegar uma tesoura e vai cortar. Então, aqui eu vou cortar minha tira aqui. A minha tesoura tá tão ruim. Gente, eu guardo todos os pedacinhos de tecido, porque às vezes sempre precisa de um pedacinho que outro. Tá torto aqui, mas vamos medir mais ou menos aqui, pra cortar todo junto. Então, vou cortar aqui, ó, a minha tira. Ó, ficou assim a minha tira, então. Ó, ficou assim, tá? Pra vocês costurarem na máquina, eu vou cortar um aqui pra mostrar pra vocês como que vocês vão costurar. Ou costurar na mão, não sei como que é que vocês vão fazer. Eu passo na máquina. Eu passo um pezinho de máquina mesmo, às vezes passo 2 vezes. Então, ó, cortei aqui um. Vou cortar o outro aqui. Vou dobrar que fica mais fácil. Tá. Aí, aqui, ó, pra vocês costurarem na máquina, o que vocês vão fazer? É a mesma coisa que a gente for fazer com a bolsa, ó. Vocês vão juntar aqui, ó. Vão juntar toda essa parte aqui, ó. Ó. Vão juntando, juntando, juntando. Ó. Até chegar aqui em cima. Aí, aqui, se sobrar ou faltar, aí depois vocês arrumam certinho, tá? Mas primeiro, antes de vocês verem aqui, ó, façam os 2 lados primeiro, tá? Aí, depois vocês arrumam aqui em cima. Então, vai pôr assim, ó. Vocês vão arrumar esse aqui assim, né? Vai vindo aqui, passa a costura na máquina. Vê se fechou ali. Se não fechou, sobrou um pedacinho, você deixa, depois você regulariza em cima. Aí, vem aqui em si, aqui, ó, nesse aqui também, ó, e faz a mesma coisa. Então, você vai juntar, que digamos, esse lado vai estar costurado, você vai juntar esse outro lado, vai fazer a mesma coisa. Esse aqui vai ser o lado avesso. Aí, depois você vira de frente, vira, né? Pra ver se tá tudo certinho, ok? O forro não tem problema de ficar um pouquinho menor do que a gente mediu. Ele vai se adequar ao tamanho da bolsa, não se preocupem, tá? Se vocês fizeram certinho, que eu mostrei aqui, ele vai acabar se adequando ao tamanho da bolsa. Eu antes sempre eu gosto de passar bem com o ferro pra deixar bem esticadinho aqui. Então, aí depois eu vou passar na máquina e mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Aí, então, agora, depois que a gente já mediu tudo aqui, a gente vai passar na máquina lá. Aqui, ó, eu vou esconder esses fios pra dentro. Pelo menos, como eu vou pôr o forro, essas imperfeições que ficaram, por isso que eu gosto de pôr forro, gente. Porque assim, ó, esses nozinhos de fio de malha, porque como normalmente o fio de malha premium é muito caro, a gente usa usamos esses fios que são mais baratos, que são mais em conta. Então, acontece, ele vem com bastante emenda. E o forro, ele acaba escondendo essas emendas, por isso que eu gosto de forrar.
E outra coisa, não é difícil fazer um forro. As pessoas acham que é muito difícil porque não tem máquina. Costura à mão, a costura à mão fica bonita da mesma forma. Cola com cola, eu já ensinei vocês a usar cola. Se vocês não conseguem, as colas hoje no mercado, elas são ótimas. Tem cola, que é cola tipo de sapateiro, eu já mostrei pra vocês as colas que eu tenho ali, ó. Que elas são ótimas. Pega cola aqui, ó, não quer costurar? Pega a cola e passa a cola aqui, ó. Vai ficar a mesma coisa. A única coisa que você vai ter que aqui fazer, ó, o pé aqui em cima, ó. Quando você for fazer a dobrinha aqui, ó, as duas que eu falei, aí você faz na mão, pra não usar cola. Porque como aqui eu tô fazendo, não sei se vocês vão fazer branco, ele é muito fininho esse branco, a cola, ela acaba manchando, porque elas são cola muito forte. Se você vai pôr o forro, você vai escondendo, fazendo nozinho, escondendo, fazendo nozinho, que depois você vai colocar o forro, vai ficar perfeitinho, tá? Então, eu vou esconder aqui esconder os fios, pra aí nós dar sequência na montagem da bolsa. Então, eu escondi todos os fios, tá? Vamos olhar certinho quais são os lados corretos, para não fazer errado, ó, os dois lados certo, os lados que eu deixei aqui, ó. Esse lado, esse aqui, o lado certo aqui, onde eu escondi o fio. Eu vou fazer aqui um pontinho, só para dar firmeza aqui. E vou começar a fazer uma costura aqui de ponto baixo. Ó, vou pegar aqui na ponta e vou pegar na outra ponta. Aqui. Fazer ponto baixo. Vou pegar uma agulha menor aqui, pra fazer aqui. Então, ó, agora que eu vou trabalhar toda em ponto baixo. Eu vou costurar, mas tudo em ponto baixo. Então, eu vou pegar, ó, um ponto aqui, um ponto ali, e vou levando esse fio pra esconder, ó. E vou fazendo ponto baixo. Como se eu estivesse costurando. Então, a gente fez esse lado aqui, ó. Então, agora nós vamos fazer com esse lado. Só cuidem a hora que for colocar aqui o lado, ele tem que estar do lado certo. O lado certo, ele tem que ficar pra fora e o lado que vocês têm as emendas fica pra dentro da bolsa, tá? Prestem atenção nisso, senão vocês vão colocar errado. E aqui agora a gente vai costurar todinho, igual a gente fez do outro lado. Ó, tava costurando assim, ó, esse aqui de frente pra mim. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Esse aqui tem que estar de frente pra mim. Pra que as duas costuras fiquem iguais, na mesma posição. Ó, vou esconder esse fio. Vou levando ele junto comigo e vou escondendo ele, que nem eu fiz com o outro. Ó, gente, então aqui, ó, costurei, ó, os dois lados. Ela ficou assim, tá? Agora, eu vou explicar como que a gente vai fazer o forro, porque nós vamos colocar zíper nela. Então, eu vou explicar certinho pra vocês como que a gente vai fazer.
Então, coloquei, ó, que eu falei pra vocês a costura, ó. As duas costuras, elas têm que ficar aqui na frente, ó. No mesmo sentido, tá ok? Gente, eu forrei a minha já aqui, ó. Mas eu vou dar umas dicas aqui pra vocês. Aí vocês verem o que que fica melhor. Ó, então, depois que eu passei na máquina, ela fica desse jeito aqui, ó, tá? Esse aqui é um outro forro. Ó, ela vai ficar... Esse aqui é maior, tá? Mas é mais ou menos pra vocês verem como que ela vai ficar. Então, o avesso, o lado avesso que eu costurei, ele vai ficar pra dentro. E a única coisa que eu não sei fazer e eu não sei ensinar vocês é fazer aqueles bolsinhos aqui. Mas uma hora eu vou aprender. Mas também não tive vontade de aprender, porque se eu der uma olhada, eu sei que eu vou conseguir aprender. Então, aí eu vou dar duas sugestões. Aqui, ó, eu colei, tá? Aqui eu colei o tecido. Ó, eu não costurei, mas para quem quer costurar, não tem problema nenhum. O meu eu colei. Só que quando vocês forem costurar ou colar, deixa 1 centímetro para baixo. Sempre quando você vai fazer a bolsa, você sempre tem que deixar 1 centímetro para baixo aqui, ó, tá? Assim, a dica... Então, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Primeiro, eu vou colocar zíper aqui. Eu não achei da mesma cor, então vou colocar branco, tá? Vocês têm a sugestão seguinte, ou você coloca... Aqui a gente vai fazer uma aba, eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Ou vocês colocam na aba aqui que a gente vai fazer, tá? Ou antes de colocar na bolsa, pra quem achar mais fácil, você vem aqui, ó. Vou pegar o preto mesmo aqui. Vou pegar o branco pra dar um tom aqui para que vocês consigam ver. Vocês podem costurar aqui, ó, já, ó. Não na lateral, tá? Essa aqui é a lateral. Vocês colocam de frente aqui, ó. Coloca o zíper. Já costura o zíper aqui, ó. Vocês podem costurar o zíper já aqui e colocar dentro da bolsa e depois só costura por fora, tá? Pra segurar o zíper. Ou então vai fazer dessa forma que eu vou fazer aqui. É somente uma sugestão, é para quem acha mais fácil, tá? É que assim, eu tô mostrando para vocês que existe várias formas, não existe uma forma só. Então, assim, conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando, criando jeitos pessoais mesmo da gente para fazer. Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, eu usei essa cola aqui, ó, é a cola mais forte que eu gosto de usar, é essa aqui. Para trabalho em bolsas, eu gosto muito, eu uso bastante ela para trabalhos em bolsas e colar sola de sapato, tá? Que é a melhor que tem, eu pelo menos acho. Se vocês têm mais alguma aí, vocês podem comentar aí, tá ok? Então, aí aqui agora eu vou ensinar pra vocês que a gente vai fazer essa abinha aqui, ó. Então, por que que eu falei pra vocês que vocês têm que deixar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro? Porque eu vou ter que pegar aqui, ó, pra pegar os pontos aqui, pra poder fazer essa aba. Eu vou subir aqui, ó, 5 carreiras de ida e volta. Aí, vocês vão me perguntar, por que que eu não fiz antes? Já de fechar, por que que eu já não subi aqui? Eu não subi pelo seguinte, porque eu precisava ver quanto que ia ter de lateral certinho para que eu conseguisse fechar aqui, ó, para colocar o zíper, tá? Mas se alguém quiser já fazer e se sentir seguro, não tem problema nenhum. Ó, então aqui, ó, eu vou pegar bem aonde, bem aqui na pontinha, aonde termina aqui para fazer a lateral, ó. Vou colocar aqui o meu fio, vou levar esse aqui junto e vou fazer vou fazer pontos baixos aqui. Tá? Não tem uma quantidade correta de pontos baixos, você vai fazendo conforme você vai acompanhando a carreira. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo, até aqui eu vou subir 5 carreiras aqui, de ida e volta.
Aí, vou fazer uma corrente para subir, vou virar e vou continuar aqui fazendo, ó. Então, aqui eu subi uma, eu tenho que subir 5. Eu vou subir mais 4 carreiras. Então, ó, aqui eu já subi, então, ó, 5 carreiras de cada lado, tá? Aí, agora que eu vou colocar o zíper. Eu vou medir o zíper da seguinte forma. Deixa eu erguer aqui minha câmera para ficar melhor, para vocês conseguirem ver. Ó, vai colocar o zíper assim, ó. Ele vai ficar uma abinha pra cá e uma abinha pra cá. Então, vocês têm que medir certinho pra ficar uma quantidade certinha de cada lado. Tá, o zíper que eu tô usando é de jaqueta, ele tem 40 centímetros. E aí, vocês verem o tamanho certo do zíper que vocês vão usar. Então, ó, daí mede mais ou menos que dê certinho para cada lado. E aqui agora vocês vão marcar. Vão marcar para daí fazer uma costura, tá? Ó, marca com alfinete bem certinho, que depois vocês vão vir com uma agulha e uma linha e costurar. Eu nunca colei o zíper, porque eu tenho medo. Como o zíper você vai abrir e fechar, eu nunca colei. Então, não sei falar para vocês. Por mais que a cola seja resistente, mas eu não sei se a durabilidade de tanta movimentação de abrir e fechar não vai acabar ela descolando. Tá? Mas se alguém quiser fazer o teste, colar e depois contar pra gente qual foi o resultado disso, eu sugiro costurar. Pega uma linha e uma agulha, né? E costura, ou se não, manda no sapateiro que eles passam. A minha máquina não passa, esse fio de malha é muito grosso. Se fosse crochê com a linha mais fina, eu até passo na máquina, mas a minha máquina não faz essa costura muito grossa. Dá pra vocês pegar, medir aqui e mandar no sapateiro, ele só fazer uma costura. Porque daí eles têm exatamente o fio, a máquina específica para isso, né? Aí agora aqui, você vem, costura esse lado aqui, aí marca esse outro lado e vai fazer a costura, tá? Eu vou pegar aqui a minha linha e minha agulha e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, então eu vou pegar uma linha, uma agulha com ponta, tá? Que vai ficar mais fácil. E aqui, ó, eu tô usando um fio de poliamida, tá? Que é de pesca. Que eu acho que fica mais resistente, mas se vocês quiserem fazer com um normal, com linha, desde que ela seja bem forte, o que dá pra fazer é com linha também daquelas linhas de pipa, vocês já viram aquelas linhas de pipa? Ela também é bem forte. Então, eu vou passar aqui, ó. Tem que ser com ponta, porque fica mais fácil. Ó. Vou tirar aqui que fica melhor para fazer a costura. Aí aqui vocês vão costurando, ó, normal. Ó, é assim, ó, eu passo uma primeira costura, tá? Indo pra frente e pra trás, depois eu volto novamente com mais uma costura pra ter certeza que vai ficar bem firme esse zíper aqui.
Ó, então aqui eu costurei, ó, tá? Aqui, ó. Agora eu vou costurar do outro lado. Vocês vão fazer da mesma forma. Vão marcar. E depois aí vão pegar e vão fazer costurar do mesmo jeitinho que eu costurei. Aqui, ó. Quando a gente finaliza aqui, ó, do fio, é bom dar uma queimadinha na pontinha. Porque como ele é um fiozinho de poliamida, ele é bom queimar, que daí ele não vai escapar, tá? Deixa eu dar uma queimadinha aqui no fiozinho, só pra... Só pra ele fechar aqui, ó, dá uma queimadinha só pra não escapar o fio, você ter certeza. Agora, vai fazer do outro lado do mesmo jeito, marque aqui e vamos costurar, então, tá? Eu costurei aqui, ó, dos dois lados. Lembrando que quando vocês forem costurar o outro lado, vocês têm que estar com o zíper aberto, tá? Pra ficar mais fácil pra fazer a costura. Então, eu costurei aqui, ó, os dois lados da bolsa. Ó, costurei esse lado aqui e costurei o outro lado, tá? Então, aí agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer a parte da alça da bolsa e como que ela vai ficar, tá? Deixa eu fechá-la aqui. Assim, vocês começam a olhar, parece que ela vai ficar estranha, mas depois que vocês ajeitarem aqui e fazer a alça, ela vai ficar bem legal. Tá, agora a alça eu vou dar algumas sugestões também, tá? Então, a nossa alça vai ter que ficar de frente aqui, ó, aqui na frente, tá? Porque ela fica assim, você abre ela assim, mas usa ela assim. Então, eu vou dar algumas sugestões. Então, a sugestão pra fazer a alça, eu vou dar duas sugestões que para quem não acha essas alcinhas de acrílico aqui, ó, você pode fazer ou com caninho de nível de 1/4, ó, ou você pode usar essa mangueirinha de chuveirinho que eles chamam, também fica legal. Como que a gente vai fazer? Vocês vão tirar o tamanho que vocês precisam, tipo de uma argola, né? Qualquer tamanho que você queira a tua alça. Aí aqui, ó, você vai pegar mais um pedacinho do caninho que você escolheu, vai cortar ele aqui no meio e vai dobrar ele, tá? Por que que eu vou dobrar? Porque eu quero que ele entre aqui, ó, aqui dentro, tá? Só que ele tem que encaixar com o outro lado aqui, pra ele ficar bem firme, tá? Ó. Aí depois aqui você pode passar uma colinha aqui pra ele colar e se juntar, fazer o outro aqui, ó. Tem o outro. Vou pegar um pedaço, vou cortar aqui, vou amassar, vou colocar aqui dentro. Isso serve para qualquer um dos dois caninhos, ó. Aí, vou virar e vou encaixar do outro lado. Então, ó, fiz as duas alças. Aí, se quiser colocar um pouquinho de cola aqui pra ter certeza que vai ficar bem certinho. Aí, agora, nós vamos colocar essas alcinhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Então, depois que a gente fez aqui, ó, eu coloquei um pinguinho de cola só pra ficar bem fixo, tá? Então, agora a gente vai colocar na lateral aqui, ó, da bolsa. Então, ó, eu vou colocar essa parte pra baixo pra não aparecer. Então, eu vou colocar ela assim. Então, aqui eu vou pegar meu fio. Lembrando que aqui, ó, eu tenho 10, tá? Lembra que é a lateral lá, que na verdade ela vai acabar sendo a frente da bolsa. Então, eu vou pegar aqui um ponto, ó,
Vou pôr aqui a minha argola, ó, vou pôr ela aqui. Vou puxar meu fio pra cá. E vou fazer um ponto aqui. Deixa eu pegar meu fio de malha que tá enrolado aqui. Peguei um fio, então peguei um ponto, né? Eu tenho que ter 10 pontos aqui. Então, vou pegar outro, eu vou levar esse fio aqui, ó, que eu deixei aqui, que tava aqui atrás, eu vou levar junto pra esconder ele. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, meu último ponto aqui. Ó, então agora eu vou fazer um nozinho aqui pra não escapar. Vou cortar meu fio aqui. Vou puxar ele. Aí, depois eu vou trazer ele pra trás aqui. Vou pegar um ponto aqui, vou fazer mais um nozinho. E depois eu vou esconder esse fio. Esse aqui é aquele outro que eu trouxe até aqui, eu vou cortar ele. Ó, e daí depois eu escondo esse fio. Aí, você vai fazer dos dois lados, você vai colocar a alcinha. Então, a sugestão de usar essa bolsa seria dessa forma que eu falei pra vocês, né? Ou então, a gente coloca ela aqui, que a intenção dela é essa forma, ó. Você vai colocar aqui, ó, essa parte pra dentro, né? E essa parte vai vir pra frente, ó. Ela vai ficar assim. Então, nós vamos usar ela dessa forma aqui, ó, tá? Essa parte vai ficar pra frente, certo, gente? Aí, se vocês quiserem abrir ela, vocês vão abrir ela assim, aí vocês vão dobrar, ela vai ficar dessa forma. Aí, aqui, ó, a diferença dessa preta que eu mostrei antes pra vocês. A diferença dessa pra preta, eu vou mostrar pra vocês, que eu falei que tem várias formas de uso, tá? Uma delas seria de usar, que nem eu mostrei pra vocês, pega ela aqui, aqui coloca uma argola menor e usa ela de ombro, e aqui vai ser a lateral normal. Ou então, essa forma aqui, que você coloca aqui pra dentro e você vai usar ela dessa forma, tá? Vai usar ela assim. Aí, que o zíper a gente coloca pra dentro, pra não ficar aparecendo. Então, essa seria uma das formas. E essa preta, lembra que eu falei pra vocês que eu deixei ela sem zíper, sem nada? Ó, porque aí dá pra usar da mesma forma. Aqui eu vou dobrar e vou fazer aqui. A diferença é que essa preta, como ela não tem zíper, não tem nada, eu consigo trabalhar com ela dessa forma aqui, ó. Deixar ela aberta. Entenderam? Ó, eu consigo deixar ela aberta aqui, porque ela não tem zíper. Consigo usar daquela forma que eu falei pra vocês, colocar argola aqui, uma argola aqui e usar ela de ombro. Eu posso dobrar ela aqui e usar da mesma forma que tá ali. Essa aqui já não dá, por quê? Porque a gente colocou o zíper, ó. Aí ela não vai se abrir, ó. Tanto que nem se abriu aquela ali, porque essa aqui tem zíper, essa aqui não tem. Então, ela fica mais maleável pra mim trabalhar com ela, sem o zíper, ó. Porque eu posso chegar aqui, ó, e abrir ela aqui, ó. E, ó, essa aqui, eu não consigo abrir ela aqui.
Eu só consigo fazer isso, ó. Então, essa aqui, como não tem zíper, por isso que eu deixei sem zíper, pra vocês verem a diferença, entendeu? Essa aqui, ó, não tem zíper. Essa tem zíper. Então, quando você deixa sem o zíper, você consegue usar de várias formas que com essa, com zíper, não dá. Então, eu deixei as duas sugestões para vocês que vocês vejam a diferença delas. É o mesmo modelo, a única diferença delas é o fio, que eu usei fios diferentes. Aqui é feito com tira de malha, aqui eu fiz com fio de malha, né? Então, a diferença é só essa, ó. Essa aqui, ó, com um caninho de banheiro, de chuveirinho. Essa aqui com acrílico. Então, assim, ó, vocês vejam a diferença que tá, ó. Essa aqui eu nem forrei ainda, mas eu vou forrar ela, tá? Aquela preta lá é pra esse forro aqui. Ó. Então, aí vocês verem qual é a melhor forma que vocês querem. Com zíper ou sem o zíper, que vocês têm mais sugestão para usar esse estilo de bolsa. Tá ok, gente? Então, assim, o que eu tinha para ensinar foi essa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu atropelei alguma coisa, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar, que eu tiro a dúvida de vocês. De coração, gratidão por vocês estarem aí. Espero que vocês tenham gostado muito e que vocês curtam e compartilhem. Tá ok? Qualquer dúvida pode me perguntar. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, que logo chega, hein?